Olá, boa tarde. Estamos em mais uma live livre. E as lives livres são aquelas que eu sinto o momento em que eu preciso entrar e trazer alguma percepção, alguma reflexão. Também são temas que são sentidos, que são percebidos e que eu reflito e que de alguma maneira eu entendo que podem ser interessantes, que também podem fazer sentido para vocês e que podem provocar internamente algum tipo também, né, de reflexão, de percepção, de aprendizado. Então, eu acompanho o trabalho do Tadashi Kadomoto. Inclusive ele faz, né, lives todos os dias, né, inclusive nos finais de semana, às 6 horas da manhã. E é muito interessante porque muitas vezes eu ouço ele falar, né, durante as meditações, em algumas vezes quando eu acompanho, sobre o termo estado de sofrimento. E me chama muito a atenção, eu acho que ele é muito feliz em dar esse nome, né, para o nosso estado de dor, de sofrimento. Eu acredito, né, que nós, seres humanos em desenvolvimento, que estamos agora aqui no plano terreno, se nós estamos aqui, é porque nós ainda estamos aprendendo a lidar com as nossas emoções, aprendendo a lidar com as nossas dores internas, aprendendo a lidar com os conflitos, aprendendo a lidar com as pessoas, aprendendo a desenvolver. Então, essa questão do estado de sofrimento, eu percebo que é algo que é inerente para nós, seres humanos, que estamos aqui encarnados, porque nós somos colocados, ou escolhemos, né, mesmo que inconscientemente, passar por desafios ao longo da vida que nos levam a entrar em estado de sofrimento, né? Então, eu duvido, né, que alguém no mundo nunca tenha passado ao longo da vida por estado de sofrimento ou não passe por isso ao longo da vida, porque é exatamente por isso que nós estamos aqui, né? A nossa função de encarnar, de estarmos vivendo essa experiência em terceira dimensão, vivendo essa experiência humana, em carne e osso, como a gente fala, é passar por esses desafios, entendendo que são eles que nos ajudam a crescer. Então, entrar em estado de sofrimento é algo que é natural. Todos nós entramos em estado de sofrimento, ou seja, entramos em dor, entramos nas nossas emoções difíceis, passamos por esses momentos. A questão que eu vejo que é o mais interessante e que a gente pode ir aprendendo ao longo do tempo, e isso eu aprendi, né, também com o Tadashi Kadomoto, é que nós não precisamos ficar tanto tempo no estado de sofrimento, né? Então veja, né, eu disse, poxa, no meu entendimento, né? Se nós estamos aqui passando por todas essas experiências e tudo mais, estamos aprendendo. Passar por sofrimento, períodos de sofrimento, estados de sofrimento, é natural para nós, seres humanos, né? Ok. Agora, ficar no estado de sofrimento por muito tempo, aí é uma questão de escolha nossa. E por que é uma questão de escolha nossa? Porque nós temos a possibilidade de aprender a sair dele. Nós temos a possibilidade de compreender por que eu me coloquei ali. Nós, seres humanos que nos consideramos tão evoluídos, nós, seres humanos que nos consideramos, nossa, o topo da cadeia alimentar, né? Melhor que os outros animais, talvez até nos achamos melhores que as plantas e tudo mais. O que nos difere, né, eu não acredito que nós somos melhores, né, mas uma das coisas que nos difere dos animais, das plantas, é que nós temos a capacidade de raciocinar. É que nós temos a capacidade de pensar, de refletir, de perceber as coisas que podem acontecer adiante,
e de elaborar. Então, quando nós, sabendo que nós temos essa possibilidade, isso nos permite e nos dá a habilidade também de aprender a lidar com situações desafiadoras. Ou seja, nos dá a capacidade de raciocinar para que a gente possa aprender a sair delas. Mas como é que a gente aprende a sair dessas situações de sofrimento? Como é que a gente aprende a sair das situações desafiadoras? Vamos lá. Vamos imaginar que nós nos mudamos para uma cidade nova, uma cidade que nós não conhecemos, uma cidade que nós nunca fomos e nós vamos morar nessa cidade. Bom, quando a gente chega numa cidade que a gente não conhece, a gente precisa descobrir o caminho, né? O caminho para ir para o supermercado, para ir para o banco, para ir para o trabalho, seja lá qual for. Muitas vezes a gente vai precisar perguntar para as pessoas, né? Onde é que fica? Como é que eu faço para chegar lá? Né? Ou vamos usar o nosso GPS, vamos buscar entender qual é o caminho para chegar lá, até que nós aprendamos e possamos ir sozinho, sem precisar consultar o GPS, sem precisar consultar alguém, né? Bom, quando nós estamos falando das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos estados de sofrimento, também é assim. Só que a gente não é ensinado a fazer isso. A gente não é ensinado a perceber os nossos sentimentos, as nossas emoções, o que a gente sente. A gente não é ensinado a fazer isso. Então, nós precisamos aprender. E aí, como é que nós aprendemos? Aprendemos exercitando, refletindo, pensando. Bom, sei lá, né? Tô no meu dia a dia, enfim, as coisas vão acontecendo, tava super bem e daqui a pouco me vem, que a gente fala, né? Me vem uma sensação, me vem um sentimento de tristeza profunda. E eu fico muito triste, eu fico chorosa, eu fico sensível, aquela sensação estranha, aquela sensação ruim, eu não tava assim. Bom, mas eu fiquei assim. Se eu estou atento, atenta, eu percebo que alguma coisa mudou. Eu tava de bom humor, eu tava super bem e daqui a pouco a minha sensação mudou. Eu entrei num estado de tristeza, num estado de angústia, num estado de dor. Poxa, se eu tô um pouquinho atenta a eu mesma, as minhas sensações e emoções, eu percebo que alguma coisa mudou. Já é um ótimo ponto, né? Já dei um passinho aí para eu conhecer um caminho para sair do sofrimento. O que é o primeiro passo? Reconhecer que estou em sofrimento. Reconhecer que esse não é o meu estado natural. Reconhecer que isso não tá bom. Beleza? Então é um primeiro passo, é um primeiro caminho. Opa, tem alguma coisa que não tá boa. Beleza, então reconheci, né? Ok, então aí eu vou usar o meu raciocínio, vou usar a minha capacidade de pensar, raciocinar e refletir para eu entender o que é que me fez chegar naquela situação, né? Lembra que, né, eu comentei, nós, né, nos consideramos aí o topo da cadeia alimentar, nos consideramos superiores, eu não acho que é uma verdade, mas nos consideramos superiores a outros animais, então usamos essa nossa capacidade de perceber, de raciocinar. Então, bem, se eu tava bem, eu tava tudo legal, tava tudo certo, tava me sentindo super, super bem, e daqui a pouco veio essa sensação de sofrimento, de tristeza, de angústia. Bom, alguma coisa aconteceu, não foi do nada, né? Mas eu não encontrei com ninguém, eu não fui em nenhum lugar, eu fiquei só em casa. Tá. E o que é que você pensou? O que é que você pensou? Sobre o que você estava pensando? Será que você não mexeu no celular, nas redes sociais, daqui a pouco viu alguma imagem? Será que você não recebeu uma mensagem de alguém? E mesmo que pareça que seja uma coisa boba, talvez internamente mexeu com alguma coisa dentro de você? Será que alguma coisa que aconteceu aí não foi um gatilho para ativar dentro de você essa sensação, essa massa energética que causa essa tristeza, essa angústia, essa dor? Pode ser. Mas como é que a gente vai saber? Se a gente começar a se perceber aí investigando o que tem aí, o que aconteceu, o que é que me ativou essa sensação de dor, essa sensação de sofrimento.
E dificilmente a gente vai conseguir, às vezes, perceber de bate pronto. Nossa, foi isso. Simples assim. Não! Por quê? Lembra que a gente falou que nós não fomos ensinados a fazer isso? A fazer esse movimento de se perceber, de olhar para dentro, de reconhecer as emoções, de estar atento a nós mesmos? Porque nós estamos muito atentos a tudo que está no entorno. Nós estamos muito atentos a tudo que está acontecendo. Só que a gente tem uma enorme dificuldade de estar atentos ao que está acontecendo internamente, ao que está acontecendo aqui dentro. Isso é extremamente difícil, extremamente difícil. Só que nós precisamos começar a exercitar, porque essa é uma maneira crucial, talvez a única, né, que é o exercício do autoconhecimento, para a gente sair do sofrimento. Ah, tá, mas eu posso fazer terapia para eu sair do sofrimento? É claro. Ah, eu posso tomar um medicamento? Claro que pode, não só pode como deve usar essas ferramentas. Só que o terapeuta, a terapeuta não tá contigo o tempo todo, 24 horas do seu dia. O médico não tá contigo o tempo todo. O psicólogo não tá contigo o tempo todo. A única pessoa que tá contigo o tempo todo é você mesmo. É você mesma. Então, a única pessoa que pode te ajudar a sair do sofrimento é você, né? Por quê? Sabe por quê? Porque assim, ó, tem sofrimentos complexos, né? Poxa, né? Depressões profundas, um monte de processos aí que são extremamente complexos, né? São processos que a gente chama de sofrimento. Beleza, ok. Só que assim, vamos imaginar, né? Uma pessoa que entrou em estado de depressão, entrou em estado de sofrimento profundo, né? Ok. Por alguma razão lá entrou. Vamos imaginar que a pessoa conseguiu tratar a depressão, né? Tomou o medicamento lá com o médico, com o psiquiatra, fez atendimento terapêutico, né? Passou pelo psicólogo, teve um monte de profissionais, uma rede de pessoas que auxiliou. Ótimo, a pessoa conseguiu sair do estado de sofrimento. Só que daqui a pouco, se a pessoa não elaborou o aprendizado que aquela depressão lhe trouxe, daqui a pouco vai passar um tempo e a pessoa vai de novo entrar em sofrimento. E aí vai ser de novo aquele desespero, aquela dor de novo. Então, como eu estava falando, a gente está toda hora entrando em sofrimento e entrando em dor. O que nós precisamos fazer é reconhecer o que é que nos faz entrar e como é que nós podemos fazer para sair. É como aquela analogia que eu fiz da cidade que a gente não conhece, a gente vai descobrindo o caminho para a gente poder chegar até onde a gente precisa. E às vezes a gente erra o caminho, às vezes a gente não consegue encontrar, às vezes demora, às vezes a gente se perde, às vezes a gente vai para o lugar errado. Isso faz parte, né? Faz parte do nosso aprendizado, né? Faz parte da nossa vida, né? Então, isso é muito importante. É muito importante nós começarmos a encontrar maneiras de entender o porquê nós entramos em sofrimento e como é que nós vamos fazer para sair de lá, tá? O que né, eu percebo que nos causa sofrimento, nos causa dor? Eu vejo que uma das principais causas do sofrimento é a insatisfação pessoal. Quando nós não estamos satisfeitos conosco. E eu vejo que assim, um grande alicerce, é um grande ponto, não estarmos satisfeitos conosco. E quando eu falo de satisfeitos conosco, não é só nossa aparência física, né? Pode ser também. Mas é uma satisfação no sentido de realização. Não me sinto realizado e realizada naquilo que faço, seja na profissão, seja num casamento, seja dentro, né, do contexto familiar, com as amizades, né? Aí pode ser em todo o contexto da vida da pessoa. Mas a insatisfação pessoal é uma das grandes causas de sofrimento. Bom, eu não estou me sentindo útil. O não se sentir útil, inclusive quando a gente fala de processos depressivos, é uma das grandes causas da depressão. Porque eu não me sinto útil. Eu não me sinto importante, e nem deve ser importante, né? Mas eu não me sinto essencial. E aí eu entro em dor.
Então, buscar a satisfação pessoal, ou seja, estou bem comigo mesma, gosto de mim, gosto do que faço, gosto da minha rotina, gosto de onde eu moro, gosto de estar com as pessoas que estou, gosto de frequentar os lugares que frequento, gosto de estar com as amizades que tenho. Poxa, isso tudo, quando a gente junta tudo no bolo, faz muita diferença. Porque se nós não estamos satisfeitos conosco, nada vai prestar. Se eu não estou satisfeito com as minhas emoções, com o meu jeito de agir, com o meu jeito de pensar, nada vai prestar. E aí entra uma coisa que é extremamente importante. Muitas vezes nós não queremos, ou melhor, nós temos dificuldade em parar de sustentar um personagem ou os personagens que nós criamos sobre nós mesmos. E esses personagens nos causam sofrimento. Quer ver? Bom, vamos imaginar que a pessoa sempre foi considerada aquela pessoa boazinha. Nossa, mas que menina boazinha, que menino boazinho. Sempre quietinho, sempre certinho, sempre faz tirar nota boa, sempre muito respeitoso, muito cordial. Nananana. Aquela pessoa sempre foi considerada a pessoa mais boazinha do mundo. Meu Deus do céu. E aí, essa pessoa sustenta nela aquela ideia de que eu sou assim. Eu sou isso. Eu sou assim. Poxa, mas eu queria de vez em quando dar uns gritos, eu queria de vez em quando falar uns palavrões, eu queria de vez em quando fazer uma coisa diferente disso que julgam, que dizem que é o certo, o correto, o bom. Bom, mas se eu fizer isso, eu não vou estar sendo eu. E aí eu não vou conseguir sustentar esse personagem que me falaram que eu sou, que eu acreditei que eu sou, e que eu vivo e que eu acho que eu sou. E aí a pessoa fica num sofrimento completo, porque dentro dela, em essência, ela não é aquilo. Só que aquilo foi o que foi alimentado, que foi sustentado e que inclusive ela permitiu que fosse assim, que fosse sustentado. E aí entra num sofrimento completo, porque internamente tem algo, tem um chamado, tem uma essência divina que é a real e que ela não permite sair. Simplesmente porque ela tem que sustentar aquele personagem que foi criado, porque senão o mundo dela acaba. Porque senão o que vão dizer, o que vão pensar, não vão mais gostar de mim, não vão mais me amar e não vão mais me respeitar. Muitas pessoas, inclusive eu, já estive, e às vezes me coloco também, né? Mas já estive em papéis assim. E é muito difícil. E é muito dolorido a gente ter que segurar algo aqui dentro que eu queria ser, que eu queria botar pra fora, e eu não posso. Porque se eu colocar, eu vou desconstruir aquilo que a vida inteira eu acreditei que eu era. E aí eu fui uma mentira? Será que eu fui uma farsa? Será? Né? Poxa, e agora se eu tirar tudo isso, se eu desconstruir tudo isso, o que eu vou ser? Eu vou invalidar toda aquela vida que eu tive até aqui? Tudo aquilo que acreditavam que eu era? Não, isso é uma visão distorcida. Porque nós temos períodos, momentos, enfim, fases da vida também. Mas a nossa essência em si é sempre a mesma. E se a gente fica brigando para segurar aquilo aqui dentro, aquilo que eu quero dizer é uma força, é uma energia, é algo que quer sair, que a gente quer colocar para fora, mas a gente fica lutando e segurando, porque eu não posso pôr para fora, porque não é assim, porque eu não sou assim, porque eu não posso ser isso, porque eu não posso ser aquilo. E aí fica naquela luta e entra num sofrimento gigantesco, simplesmente porque não quer desconstruir um personagem que ilusoriamente foi construído e que não é o real, para sustentar uma mentira, né? Uma mentira. Então, por que não, né? Por que não mudar? Por que não fazer diferente? Por que não encarar que, poxa, eu não sou isso. Eu não sou, como eu dei o exemplo, não sou a boazinha, a queridinha, a mega hiper educada, a que nunca fala palavrão,
que não bebe, que não sei o quê. Não sou, né? Dei um exemplo e muito disso é pessoal meu. Não sou assim. Não sou. E não preciso ser. E não preciso querer que os outros achem que eu sou. Porque eu sou o que eu sou, o que eu quero ser, o que eu tenho vontade de ser. Ajo da maneira que eu acho que eu tenho que agir. Percebe? Por exemplo, quando, né, às vezes a pessoa vai se colocar num lugar e aí ela chega no lugar, ela tem que ficar se cuidando, se segurando. Ai, porque se eu fizer isso, vão dizer isso. Ai, porque se eu agir dessa maneira, vão falar não sei o quê. Ai, porque se eu, né, vou mandar beber isso, vão falar não sei o quê. Ai, porque se eu conversar com tal pessoa. E aí a pessoa fica toda hora querendo sustentar um personagem. E é muito difícil sustentar esse personagem. É muito sofrido, é muito dolorido, é muito pesado. E às vezes a gente passa anos da nossa vida sustentando esses personagens. E não precisa ser assim. Não precisa ser sofrido. Não precisa ser difícil. Né? Só que como é que a gente consegue ir soltando esses personagens que nós criamos, que criaram para nós e que a gente manteve sustentando? A gente só consegue soltar quando a gente sabe quem nós somos. O que nós queremos, a maneira como nós escolhemos agir, a maneira como nós escolhemos viver e se bancar. Eu percebo que uma coisa que é muito legal é quando nós percebemos pessoas, eu pelo menos admiro muito, pessoas que se bancam. O que é uma pessoa que se banca? Poxa, ela tá tão de bem com ela mesma, ela tá tão bem resolvida com ela, que ela se banca. Mesmo que venha uma crítica, mesmo que venha... E não é aquela pessoa, como a gente diz, que ignora os demais ou que é orgulhosa, né, numa polaridade negativa. Não, é aquela pessoa que ela se orgulha tanto de si, ela tem tanto amor próprio, ela tem tanta autoestima, que não importa o que os outros vão dizer, vão pensar, a maneira como vão a julgar ou julgar. Ela é quem ela é, onde ela for. Seja com a família, seja com os amigos, seja no trabalho. É claro, né, que há ajustes ali que são posturas que são necessárias em determinados momentos, mas em essência a pessoa é a mesma. E isso é extremamente admirável, porque aí não tem aquele peso de ter que sustentar aquilo, ter que ser aquilo. Bom, mas e se eu não for aquilo que meu pai e minha mãe sempre me elogiam? E se eu não for aquilo? Vão deixar de me amar? Vão deixar de me respeitar? E isso é um sofrimento muito grande. É muito grande. E muitas pessoas entram em dor profunda exatamente por isso. Porque não conseguem, não têm a coragem, a força de soltar. Simplesmente soltar esse personagem que criaram e que a pessoa acredita que tem que ficar sustentando o resto da vida, mas que lhe traz infelicidade, porque não está alinhado com a sua essência, com quem ela é de verdade. Então, é até interessante, né? Tem aquela palavra, né, que a gente fala aí, que é o famoso foda-se, né? Às vezes é a hora de, poxa, qual é o problema? Qual é o problema? Né? Então, às vezes a gente precisa trazer um pouco disso para nossa vida, sabe? Poxa, relaxa. Não importa. Importa quem eu sou, quais são as minhas atitudes, os meus princípios, os meus valores. Isso que eu quero fazer, isso que eu vou ser, aonde eu quero chegar. Vai ferir alguém? Vai machucar alguém? Né? Ou só quando eu deixo de fazer, eu tô ferindo a mim, tô me machucando, eu tô me invalidando. Então, uma coisa que é bem legal e que eu recomendo é começarmos a perceber, né, os nossos personagens e o porquê que às vezes nós ficamos em sofrimento por querer sustentar um personagem que não é real, por querer sustentar um personagem que é ilusório e que só nos leva a sofrimento, né? Só para que a gente possa ser amado, acolhido, respeitado. E aí, né, a gente acha que o outro só vai nos amar, nos acolher e nos respeitar se nós formos aquilo, mas aí nós estamos deixando o nosso amor próprio, o nosso autorrespeito, o nosso acolhimento para lá. E a única coisa que preenche de verdade é quando nós estamos
preenchidos do nosso amor, do nosso acolhimento, do nosso respeito. E aí quando vem o do outro, vem para encher, vem para somar, vem para aumentar. Porque ninguém consegue se sustentar energeticamente, espiritualmente, emocionalmente com a energia do outro. Não dá. Não dá. É como se fosse, por exemplo, se eu tenho um vazio aqui dentro, esse vazio que está aqui dentro de mim, ele é meu. Não dá para eu querer que o outro preencha esse vazio que está aqui dentro. Poxa, se o vazio é meu, não dá, não encaixa, como se fosse uma peça de quebra-cabeça que eu fico ali tentando encaixar, tentando colocar, e eu insisto e eu quero porque eu quero, mas eu não consigo porque não encaixa, porque não vai encaixar. Porque se esse vazio é meu, a única pessoa que tem a peça para preencher sou eu. Não dá para eu pegar do outro. Então, é um caminho de eu lidar com os meus processos. Eu assumir, poxa, eu tô em sofrimento? Tô. Então, eu preciso tomar uma atitude para sair daqui. Ah, mas será que eu tô ganhando alguma coisa ficar aqui? Ah, se eu falo que eu tô sempre doente, eu tô sempre com dor, eu tô sempre sofrendo, eu tô sempre com depressão, eu tô sempre... Poxa... Ah, daí todo mundo fica olhando pra mim com aquela cara de dó, todo mundo fica, né, daí me dão atenção, daí cuidam de mim. Isso é muito comum com idosos, por exemplo. Né? É muito comum. E às vezes é só pra gente chamar atenção. Mas daí a gente fica dependente da atenção do outro. Que às vezes é uma atenção que estão nos dando só por obrigação e nem é porque queriam estar ali. E aí a gente perde de aproveitar um monte de oportunidade boa de crescer, de evoluir, de ser feliz, para sustentar aquela dor, para sustentar aqueles personagens, como eu falei antes. Né? Então, tem muitos elementos que nos fazem permanecer em estado de sofrimento. Mas como eu mencionei, eu percebo que a insatisfação pessoal é uma das maiores causas, né, de permanecermos em estado de sofrimento. E como eu mencionei antes, se a gente vai começando a se conhecer, a gente entra em estado de sofrimento, que é natural do ser humano, vamos entrar em muitas vezes, mas nós não precisamos permanecer nele. Nós já entendemos qual é o caminho para sair dali. Então, nós entramos em sofrimento, passamos pelo processo de dor, reconhecemos o que nos causou aquilo, tomamos consciência daquele processo, aprendemos com ele e somos capazes de sair. Aí a gente sai do processo de sofrimento. Ah, Alice, então é bem simples assim? Não, não é simples assim. Mas à medida que a gente vai aprendendo, vai ficando mais fácil. A gente vai subindo de nível no jogo da vida. Só que nesse jogo da vida, a gente só vai subindo e passando para a próxima fase, e passando para a próxima etapa. E são etapas e fases infinitas. Mas é muito bom. E aí, quando a gente passa de uma fase, é muito satisfatório. Nossa, eu consegui. Nossa, foi muito bom. Nossa, que maravilha. Consegui sozinho, consegui sozinha. Né? Ou precisei de ajuda, mas daqui a pouco eu já aprendi, já consegui fazer sozinho, foi bom. Né? Então é isso. É um mergulho interno e naturalmente o autoconhecimento, naturalmente o ganho de consciência e buscar encontrar, né, a satisfação pessoal, o que é que me satisfaz, o que é que está me causando insatisfação constante. E dentro de mim, dentro daquilo que cabe a mim, o que é que eu posso fazer para me satisfazer. Porque lembre-se, insatisfação pessoal. Se eu estou insatisfeita, é porque eu estou tomando decisões e fazendo coisas que estão me causando insatisfação, não é o outro. Ah, eu estou insatisfeita com o meu relacionamento. Ah, é porque o meu companheiro não cuida de mim. Como assim? Ah, eu estou insatisfeita com o meu trabalho porque não me valorizo no meu trabalho. Tá, você se colocou nesse trabalho. O que é que você está fazendo lá então? Poxa, você se pôs nesse relacionamento. Você cuida de você? Ou você está esperando só que o teu companheiro cuide de você? Poxa, lá no teu trabalho você se valoriza? Lembra que a gente falou antes? Você se banca? Você reconhece o teu valor?
Reconhece o valor do outro lá também? Porque também tem disso, né? Ai, quero que todo mundo me valorize, mas eu nunca valorizo ninguém. Nunca dou um elogio para ninguém. Pois é. Então, a satisfação está aqui dentro. Aqui dentro, o que é que eu estou fazendo? Quais as minhas atitudes, as minhas ações, a minha maneira de pensar? O que é que eu estou fazendo que está me deixando insatisfeito, insatisfeita? E o que é que eu posso fazer para que eu possa me sentir satisfeita? Entendendo que só cabe a mim, porque a satisfação é minha, né? Então, muito bem. Então, falamos aqui de várias possibilidades, de vários elementos que nos fazem permanecer em estado de sofrimento e caminhos e possibilidades para que a gente possa sair dele, né? É claro que tem mais inúmeras questões, tem mais inúmeras possibilidades para a gente trabalhar, mas eu acredito que com o que a gente conversa aqui, com essa pequena abordagem, a gente já consegue expandir um pouquinho e ampliar os nossos pontos de vista para que a gente comece a perceber que o sofrimento é uma escolha. Nós escolhemos permanecer no sofrimento. Nós escolhemos ficar lá o quanto tempo for. E muitas vezes a gente escolhe ficar lá por puro orgulho, porque eu não vou dar o braço a torcer. Ai, porque? Ai, não. Eu não vou olhar para isso. Onde é que já se viu tomar um remédio? Onde é que já se viu procurar um atendimento terapêutico? Eu, psicólogo, jamais. E aí eu fico o dia inteiro, a vida inteira, reclamando que minha vida tá uma porcaria. Mas eu não vou, né? Eu não vou buscar ajuda. Eu não vou olhar, porque eu não tô sofrendo, imagina. Pô, mas como assim? Né? Como assim? Você tá reclamando o tempo todo. Tá toda hora sofrendo, tá toda hora incomodado. Como é? Como é que tá bem? Como é que tá satisfeito? Como é que tá feliz? Né? Então a gente precisa começar a quebrar essas barreiras, esses personagens, como a gente falou antes, pra gente começar a ser maduro, a ser madura para lidar com os nossos sofrimentos. Reconheço que entrei, reconheço que posso sair, sei o que me causou isso, e a partir de agora, vamos para a próxima. Essa fase eu já passei, né? Então é isso, né? Desejo que essa abordagem, essa breve reflexão possa ter ajudado de alguma maneira, né? Eu vou deixar salvo aqui, também vou colocar no podcast Jornada do Ser, se vocês quiserem me acompanhar, né? Todas as lives, os vídeos eu coloco lá também, é uma ferramenta maravilhosa que a gente pode se conectar, né? Através das plataformas de podcast, Spotify e assim por diante. E também coloco lá no meu canal do YouTube, no Rosa Branca Espaço Terapêutico, então vai ser um prazer também receber vocês por lá. E se, né, a live fez sentido para vocês, né, por gentileza, compartilhem, né, agradeço também se vocês deixarem um recadinho, vai ser um grande prazer conversar com vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!